Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Elétrica da UFPB. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios de circuitos elétricos 1. No vídeo de hoje, vamos começar a resolver questões sobre o circuito de primeira ordem e vamos ver o circuito RC sem fonte. Então, serão resolvidos os problemas 7.6, 7.8 e 7.10 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, quinta edição, do autor Sadico. Então, o primeiro problema, o problema 7.6, ele diz: a chave na figura 7.86 foi fechada há um bom tempo e é aberta em T igual a zero. Determine VT, a tensão no capacitor, para T maior ou igual que zero. Então repare que essa fonte de tensão ela só está conectada ao circuito quando a chave está fechada, ou seja, em T menor do que zero. Então nesse estágio ele vai alimentar o capacitor. Quando a chave é aberta, o circuito fica apenas com o capacitor e o resistor. Então a energia armazenada no capacitor vai ser transferida, vai ser liberada para o resistor. Então, o segredo para se trabalhar com o circuito RC sem fonte é encontrar a tensão inicial V0 num capacitor e a constante de tempo tal que é igual a R vezes C. Essa tensão inicial ela é encontrada analisando o circuito em T menor do que zero. Como T menor do que zero, a chave está fechada. Como a questão fala que a chave está fechada há um bom tempo, o capacitor vai funcionar como um aberto. Então, a gente pode encontrar a tensão nesses terminais do capacitor. E ela vai ser a tensão inicial do capacitor porque o capacitor tem a característica de se opor à mudança abrupta de tensão. Então a tensão no capacitor imediatamente antes de zero vai ser igual à tensão no capacitor em T igual a zero, justamente por essa característica do capacitor de se opor à mudança abrupta de tensão. Então, feito isso, a gente encontra a tensão inicial no capacitor. Para achar a constante de tempo, a gente tem que C é a capacitância do capacitor e R normalmente é a resistência de Thevenin vista do capacitor para T maior do que zero. Vamos resolver o exemplo que vai ficar mais fácil. Então, para T menor do que zero, como eu disse a vocês, a chave está fechada e o meu capacitor funciona como um aberto. E a gente pode encontrar essa tensão aqui inicial num capacitor. A gente pode utilizar divisor de tensão, já que eu tenho aqui estes resistores, então eu quero a tensão sobre esse resistor aqui de 2K ohm, que é justamente a tensão inicial, que vai ser justamente a tensão inicial no meu capacitor. Então, a tensão inicial no meu capacitor vai ser igual a 2K dividido por 10K mais 2K vezes 40, né? Isso aqui é a regra de divisor de tensão, a gente já sabe. Isso vai resultar em 80 sobre 12, simplificando ainda mais 20 sobre 3, que é igual a 6,67 volts. Então eu encontrei a tensão inicial no meu capacitor. E agora eu analiso o circuito para T maior do que zero. Para T maior do que zero, a minha chave vai estar aberta, então a minha fonte de tensão ela é desconectada no meu circuito e eu fico com esse circuito aqui. Observe que, como aqui está um aberto, a minha fonte de tensão saiu, então esse resistor também não vai passar corrente sobre ele, né? Então ele também sai do meu circuito e eu fico com um resistor com o meu capacitor. Então, como a gente mostrei para vocês em um slide anterior, os passos para resolver encontrar a tensão nesse circuito de primeira ordem, em que é um circuito RC sem fonte, é encontrar a tensão inicial no capacitor, que a gente já encontrou, 6,67, e encontrar a constante de tempo, que é R vezes C. Você já tem que é 40 microfarad, e o R, como eu disse a vocês, geralmente é resistência Thevenin vista do capacitor. Então, olhando nesse circuito aqui, a resistência Thevenin vista do capacitor é justamente esse resistor aqui de 2K. Então, o R é 2K. Então, eu já tenho tudo que eu preciso para encontrar minha resposta. Eu tenho a minha tensão inicial no capacitor, que eu encontrei 6,67 volts, tem um R, que é 2K, e tem um C, que é 40 microfarad. Tendo isso, eu posso encontrar a constante de tempo agora, que é R vezes C, então é 2 vezes a terceira, que é a resistência, vezes 40 vezes a menos 6, que é a capacitância, e eu encontro 0,08 segundos. Então agora eu posso montar a minha resposta da tensão. Então a fórmula está aqui, a tensão no meu capacitor para esse circuito de primeira ordem RC sem fonte é tensão inicial no capacitor vezes exponencial de menos T sobre tal. Substituindo eu fico 6,67 vezes exponencial de menos T sobre 0,08. Arrumando mais, eu fico com 6,67 exponencial de, aqui eu imagino 1 sobre tal, dá 12,5, então menos 12,5 T volts. Lembrando que essa é a resposta natural do meu circuito, porque se refere
ao comportamento do circuito sem nenhuma fonte externa de excitação, ou seja, esses valores foram encontrados, tudo bem que teve aquela fonte de tensão que eu mostrei a vocês, mas ela serviu só para dar a energia inicial do capacitor. Depois, quando tirou ela, a chave foi aberta, o circuito funcionou apenas com a energia que estava armazenada no capacitor e foi liberada para o resistor. Então, por isso que é o circuito RC sem fonte. E essa é a resposta natural dele. A próxima questão é o problema 7.8. Então, para o circuito da figura 7.88, se V é igual a 10 vezes exponencial de menos 4t volts e I é 0,2 exponencial de menos 4t ampere para t maior do que zero. Letra A, determine R e C. Letra B, determine a constante de tempo do circuito, né? Letra C, calcule a energia inicial num capacitor. E letra D, obtenha o tempo necessário para dissipar 50% da energia inicial. Então essa questão é interessante para que a gente observe as variáveis do meu circuito e consiga identificar cada uma delas. Então a gente tem aqui o circuito e os dados que ele deu foi que a tensão nesse capacitor é 10 exponencial menos 4t volts e a corrente é 0,2 exponencial de menos 4t ampere. Então vamos para a letra A. A gente tem essas duas fórmulas no que se trata a respeito de circuito de primeira ordem RC sem fonte, né? A primeira é que a tensão no meu capacitor é V0, que é a tensão inicial nele, vezes exponencial de menos t sobre tal. Então, com essa equação, com essa fórmula, a gente também consegue encontrar a corrente no resistor. A corrente no resistor vai ser essa tensão no capacitor dividido pela resistência. Então eu encontro que IR de t é V0 sobre R exponencial de menos t sobre tal. Agora a gente vai associar essas duas fórmulas aos dados que ele deram. Observe que, comparando essa primeira expressão, Vt igual V de t igual a V0 exponencial de menos t sobre tal, a gente encontra que V0 é igual a 10 volts. A gente também encontra que V0 sobre R, analisando já essa segunda expressão, é igual a 0,2. Como o meu V0 eu encontrei que é 10 volts, eu posso encontrar R. Isolando o R aqui, eu encontro que é igual a 10 sobre 0,2 é igual a 50 ohms. Mais uma relação que a gente pode encontrar é que 1 sobre tal, nessa expressão aqui, é igual a 4. Vocês concordam? Aqui tem menos 4t e aqui tem menos t sobre tal. Então, eu concluo que 1 sobre tal é igual a 4. Isolando tal, eu sei que meu tal é igual a RC, ele vai ser igual a 1 quarto, que é igual a 0,25 segundos. Como eu já encontrei R igual a 50 ohms, e eu já tenho que RC é igual a 0,25, eu posso encontrar C agora. Eu isolo C nessa expressão e encontro que C é 0,25 sobre 50 e é igual a 5 mF. Então na letra A ele pede para encontrar R e C, e aqui a gente já encontrou. Na letra B ele pede para encontrar a constante de tempo. A gente já tem encontrado aqui na letra A, que é 0,25 segundos, né? A gente pode encontrar agora ou multiplicando R vezes C, ou observando a própria expressão 1 sobre tal igual a 4. Na letra C ele pede a energia inicial no capacitor. A energia inicial no capacitor é dada por essa expressão, meio do C vezes V0 ao quadrado. Então eu já tenho todas as variáveis que eu preciso. Então a energia inicial no capacitor vai ser meio da capacitância, que é 5 mF, vezes a tensão inicial ao quadrado. Já que V0 eu encontrei que é 10, então 10 ao quadrado dá 100. Multiplicando eu encontro que a energia inicial no capacitor é 0,25 joules. Já que está tratando de energia, né, a unidade é joules. Na letra D, ele pede para a gente obter o tempo necessário para dissipar 50% da energia inicial. Então, a expressão geral da energia é dada por essa daqui. A energia dissipada no resistor é meio da capacitância vezes V0 ao quadrado, que multiplica 1 menos exponencial de menos 2t sobre tal. E a gente já calculou que a energia armazenada no capacitor inicialmente é 0,25 joules. Então, já que ele quer o tempo para que se dissipe 50% da energia inicial, primeiro a gente faz 50% de 0,25, que é a energia inicial, dá 0,125. E agora eu igualo a essa equação para encontrar o tempo que eu vou dissipar essa energia. Então, como eu já tenho capacitância, que é 0,005, já tenho V0, que é 10, e já tenho o 1 sobre tal, né, que eu encontrei que é 4, que a gente já viu que é 4, eu posso substituir tudo nessa equação, vai me resultar nessa expressão, e agora só é manipular ela. Primeiro eu multiplico tudo isso aqui que dá 0,25, passo para o outro lado dividindo, né? Então 0,125 dividido por essa expressão aqui multiplicada vai dar 0,5. Então 0,5 igual a 1 menos exponencial de menos 8t. Eu passo
o exponencial para a esquerda, trocando o sinal, e o 0,5 para a direita também trocando o sinal, vai me resultar em exponencial de menos 8t igual a 0,5. Para resolver eles, eu aplico ln de ambos os lados. Então, ln de exponencial de menos 8t é o próprio menos 8t, né, já que ln e exponencial são funções inversas, e é igual a ln de 0,5. Isolando t nessa expressão, eu encontro que t é igual a 0,087 segundos. Então, essa questão é importante para que a gente saiba os dados do meu circuito, quais variáveis, como encontrar elas e como manipular elas também. Então, o último problema é semelhante ao primeiro. Ele pede para determinar essa tensão aqui para t maior do que zero, né? A tensão do capacitor para t maior do que zero, e determinar o tempo necessário para que a tensão no capacitor decaia para 1/3 do seu valor em t igual a zero. Então vamos lá. Novamente eu coloquei aqui os passos para a gente encontrar a resposta, né? Para encontrar a tensão no capacitor para t maior do que zero. Então, o primeiro passo é encontrar a tensão inicial no capacitor. E o segundo passo é a constante de tempo, tal igual a RC. Então, de forma semelhante, para t maior do que zero, a chave está fechada e o meu capacitor funciona como um aberto. Eu quero encontrar essa tensão aqui inicial, essa tensão aqui sobre esse resistor de 3K ohm, eu posso aplicar divisor de tensão. Então, a minha tensão inicial no capacitor vai ser 3K ohm dividido por 9 mais 3K, que é a soma dessas duas resistências, né? Vezes a tensão na fonte, que é 36. Eu vou encontrar então 108 sobre 12, que é igual a 9 volts. Então essa é a minha tensão inicial no capacitor. A minha resistência, novamente, para t maior do que zero, a chave foi aberta, minha fonte foi desconectada. Essa tensão aqui, esse resistor aqui também vai embora, porque não vai passar nenhuma corrente por ele. Então eu vou ficar com esse circuito aqui desse capacitor com esse resistor. E o meu R, como a gente já viu, geralmente é a resistência de Thevenin vista do capacitor. Então vai ser justamente, olhando para cá, né, do capacitor, desse sentido vai ser justamente 3K ohm. E agora eu já tenho tudo que eu preciso para encontrar minhas variáveis. Eu tenho que a tensão inicial no capacitor foi 9 volts, que minha resistência foi 3K ohm e que a capacitância foi 20 microfarad. Eu posso encontrar tal agora multiplicando a resistência vezes a capacitância, né? E eu vou encontrar 0,06 segundos. Então substituindo aqui RC, encontro que meu tal, minha constante de tempo é 0,06 segundos. Posso encontrar agora a expressão geral para a tensão no capacitor para t maior do que zero. Então a minha expressão vai ser tensão inicial no capacitor, que eu já encontrei que é 9 volts, vezes exponencial de menos t sobre tal. Tal eu encontrei que é 0,06, eu posso fazer então com 9 exponencial de menos t sobre 0,06 e 1 sobre 0,06, para ficar mais bonita a expressão, eu posso encontrar então que minha tensão no capacitor para t maior do que zero é 9 exponencial de menos 16,67 t volts. Aí a gente encontrou a tensão para t maior do que zero. Ele pede para a gente encontrar o tempo necessário para que a tensão no capacitor decaia para 1/3 no seu valor em t igual a zero. Ou seja, a tensão inicial no capacitor era 9. Então ele pede para a gente encontrar o tempo em que, para t maior do que zero, em qual tempo essa tensão no capacitor vai ser metade da tensão inicial. Pois observe que a expressão geral da tensão no capacitor, a resposta natural, ela vai decaindo com o tempo, né? Então ele quer justamente o tempo que essa tensão vai cair para 1/3 da tensão inicial. Então, 1/3 da tensão inicial é 3. A gente iguala 3 com a expressão da tensão que a gente já encontrou e encontra esse tempo equivalente. Então, 3 igual a 9 exponencial de menos 16,67 t. Eu passo 9 dividindo pelo 3, vai ficar 1/3, né? Simplificando, fica 3 sobre 9 dividido por 3, fica 1/3, igual a essa exponencial de menos 16,67 t. Novamente, eu aplico ln de ambos os lados, então ln de 1/3 é igual a menos 16,67 t, e agora eu isolo t, eu encontro que t é igual a 0,066 segundos. Então pessoal, foi isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.fb.br. Se quiser acompanhar outras atividades do nosso grupo, nos siga no Instagram, que é @petelétrica. Eu vejo vocês numa próxima e até mais.